Minha gratidão ao pastor Samuel e à igreja Esperança. Eu pude ter contato com alguns de vocês. A maioria dos membros estava de verdinho ou de preto, né? Com a camiseta oficial, trabalhando. Então eu espero hoje ainda ter um pouquinho mais de contato com vocês e sentir-me aproximado de vocês. Então minha gratidão por estar aqui. Eu fui instruído sobre como é o processo de todo domingo, então eu vou ler o texto sagrado. Depois de ler o texto, eu vou explicar algo muito simples do texto para as nossas crianças aqui, e depois vou orar por elas e por vocês, por todos nós, para que a palavra de Deus seja esclarecida, tá bom? Então, por favor, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5. Hebreus 5, eu vou ler versos 1 a 10. Hebreus 5, versos 1 a 10. Diz assim a palavra de Deus: Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Até aqui a palavra de Deus. Quero convidar as crianças para virem à frente, e o pastor vai explicar uma coisa do texto bíblico. Eu fiquei sabendo que vocês sentam tudo aqui pertinho, então quero ver se vocês sentam aqui perto. Vamos lá. É bom que os pequenininhos estejam assessorados pelos papais e as mamães, não é? Que bom. Então eu vou fazer duas perguntas, primeiro para as meninas e depois para os meninos, tá bom? A gente vai começar com as meninas primeiro. É uma gentileza, né? Tá bom? Então, para as meninas, sem gritar, só falar alto, tá bom? Mas não precisa gritar, não. Qual é o nome da sua princesa favorita? Ariel. Cinderela. Branca de Neve. Que mais? Fala. Bela. Rapunzel. Elsa. Olha só, tá bom, a gente já ouviu bastante nome, tá? Eu nunca ouvi uma menina falar que a sua princesa favorita era a Fiona. A gente pode até achar ela legal, mas ninguém acha que ela é a princesa favorita. Sabe por quê? Porque a Fiona é muito diferente do que as meninas acham que é ser princesa. A Fiona pode ser até legal, mas ela não é o exemplo de princesa bonita. Ela é uma ogra, fortuna, não é? E por isso que ela é diferente. Agora eu vou perguntar para os meninos: qual é o seu herói favorito? Homem de Ferro.
O Flash. Homem-Aranha. Shazam. Thor. Olha só, todos esses que vocês citaram também são heróis que a gente, e o Homem de Ferro já falou, isso mesmo. Agora, olha só, escuta o pastor aqui. Todos esses heróis, eles são de alguma maneira parecidos com a gente. Já pensou se você ouvisse falar de um herói chamado Super Baleia? Já pensou se tivesse um herói chamado Super Baleia? Eu tenho certeza que ninguém ia dizer: meu herói favorito é o Super Baleia. E eu vou explicar para vocês então por que vocês responderam assim. Agora presta muita atenção. Quando as meninas falam da princesa favorita e quando os meninos falam do herói favorito, a gente sempre escuta duas coisas: ele tem que ser de alguma maneira parecido com a gente, mas ele precisa ser muito melhor que a gente em alguma coisa. Isto é, ele tem que ser rápido como o Flash, ou forte como o Thor, ou no caso das princesas, tem que ter um cabelo lindo, ou uma roupa linda, tem que ser de um jeito que a gente acha bonito. Então, olha só, todo mundo que pensa em alguém que a gente gosta, seja uma princesa, um herói, sempre pensa em duas coisas: que é parecido com a gente de alguma maneira, mas é muito melhor. Hoje eu vou contar para os pais de vocês a história de alguém que é parecido com a gente, mas é muito maior. Isto é, quando Jesus veio salvar, Ele não veio salvar as pessoas como alguém muito diferente da gente. Ele veio salvar a gente sendo igual a gente, mas muito melhor. O texto da Bíblia que o pastor acabou de ler e que eu vou explicar para os adultos e para vocês também, conta a história de um sumo sacerdote, de alguém que vai ser salvador. E eu quero que vocês guardem essas duas coisas: ele é um salvador parecido conosco, ele precisa ser parecido para nos salvar, mas ele também tem que ser muito diferente da gente para nos salvar, porque não dá para só ser parecido. Se for parecido, não parece herói, não é? Se for tudo igual, e se for tudo igual, a gente às vezes não acha que é a princesa favorita, porque sempre tem que ter um diferencial, alguma coisa que é muito mais bonita ou muito mais impressionante. Então, eu vou agora explicar o texto para eles, mas eu quero que vocês prestem atenção durante a mensagem, porque o que eu vou explicar para eles, eu acho que vocês vão entender também, tá bom? Vamos orar para Deus dar entendimento para a gente? Feche os olhos, agora a gente vai fazer oração, todo mundo de olhinho fechado, vamos fazer oração. Senhor Deus, nós vamos agora explicar a Tua palavra, a Bíblia, não só para os adultos, mas também para as crianças. E nós vamos falar de um Jesus que se fez muito parecido conosco, igual a nós, na verdade, mas não alguém com as fraquezas e limitações e pecados como nós. Ele era muito parecido conosco, ainda é, Senhor, mas ao mesmo tempo Ele é um Salvador poderoso. Então nós queremos que as crianças olhem para Cristo Jesus como alguém que elas amam, porque Ele sabe o que significa ser criança, Ele já foi criança um dia. Queremos que os adultos também amem a Jesus, porque Ele sabe o que significa ter problemas, angústias, medos, coisas que nos atormentam. Mas queremos amar o nosso Salvador não só porque Ele é parecido com a gente, mas porque Ele é totalmente diferente e muito capaz de nos salvar. Abençoa essas crianças para que entendam esse Jesus, e também os adultos, em nome de Jesus, amém. Agora vocês voltem para sentar com o papai e com a mamãe. Irmãos, à medida que as crianças tomam assento, eu vou pedir para você manter a sua Bíblia aberta
lá em Hebreus capítulo 5. Eu quero explicar esse texto ao longo da mensagem, e peço que você atente para os versos quando eu ler, para você compreender a riqueza. Essa é uma epístola que tem os seus desafios, sabe? Hebreus não é uma carta fácil de ler, às vezes ela tem algumas complexidades, eu acho que o nosso texto tem também, mas a gente pediu a Deus que desse graça para nós entendermos essa passagem, tá? Então eu quero iniciar dizendo a vocês que o homem foi criado para fazer várias coisas, mas eu vou destacar só uma hoje. Ele foi criado para ser adorador do Senhor. Quando Deus o fez imagem e semelhança dele, eu acho que às vezes nós limitamos o que significa ser imagem e semelhança. Nós temos a impressão de que o fato de nós sermos imagem de Deus significa que a gente tem que refletir a Deus para os outros. Isso é verdade, mas não é a única verdade. Uma das razões pelas quais Deus nos fez imagem e semelhança dele é porque Ele quer ver o seu reflexo em nós. Deus se deleita em se ver em nós. Então, quando a gente se coloca na posição de adorador, nós estamos procurando refletir as belezas do Senhor de volta para Ele. Mas com o advento do pecado, o homem precisou de mediadores. Desde o início da história bíblica pós-queda, o homem não chega para Deus e fala assim: Senhor, vem aqui te adorar do jeito que eu quero. Não, ele não chega do jeito que ele quer. Inclusive, quando Caim chegou do jeito que ele quis, se lascou, porque Deus não aceitou o sacrifício, a oferta dele. Era preciso que fosse do jeito determinado por Deus, mediante derramamento de sangue. A mesma coisa acontece quando tem tabernáculo. Quando tem tabernáculo, não é qualquer um que entra no tabernáculo, são os sacerdotes que cuidam da vida no tabernáculo, porque aproximar-se de Deus é coisa terrível. Tanto é que quando o povo de Deus está diante do Sinai, eles têm medo de chegar perto do monte, porque o monte é assustador. Porque agora ser adorador de Deus não é coisa simples. Nós precisamos de mediadores, nós precisamos de um sacerdote para adorar. É por isso que num primeiro momento Moisés é o intermediário, mas ele constitui Arão, por ordem de Deus, o intermediário da adoração entre o povo de Israel e o Senhor Deus. Então, o fato dos homens estarem alienados de Deus faz com que eles experimentem uma separação, tanto em relação a Deus quanto em relação aos homens. A epístola de Paulo aos Efésios fala disso. Então a história do sacerdócio de Jesus, a gente vai ver aqui, começa com o fato, como eu expliquei para as crianças, dele se fazer como nós. Ele precisa se encarnar, se identificar conosco, precisa receber a incumbência de ser o nosso mediador e suporta a alienação de Deus em nosso lugar. Isto é, quando o homem fica afastado do seu Criador, a alienação aqui, não é? Ele perde o entendimento de duas realidades que são essenciais à sua vida: quem ele é, isto é, a sua identidade, e qual é o propósito na sua vida, que é a sua missão. Então a identidade é você se conhecer, isso é necessário para tudo que você faz. É o que nos proporciona inclusive um senso de paz e de contentamento, quando a gente começa finalmente a se entender à luz do Senhor. A missão é o serviço que nós prestamos aos homens diante de Deus, é o senso de propósito na vida que as pessoas buscam, as quais trazem utilidade e realização à nossa vida. Eu estou falando de missão, de identidade e missão, porque eu quero explicar hoje, e a mensagem vai ter a ver com isso, que quando a gente está separado de Deus, à parte de Deus, identidade e missão se tornam completamente bagunçadas, se tornam humanistas e apóstatas. Ao invés da gente refletir as glórias do Senhor de volta para Ele, como eu falei, como imagem de Deus, nós reproduzimos os ídolos que cultivamos. Inclusive, como é que as pessoas fazem isso? Elas imitam o que elas amam, elas se tornam aquilo que elas adoram, elas refletem o seu Deus.
Então o que precisa acontecer na salvação? Nós precisamos ser ligados novamente a Deus. Nós estamos separados, alienados. A gente precisa de um intermediário, de um mediador, para que a gente se conheça adequadamente, entenda a nossa identidade e tenha senso de propósito, que é a nossa missão, o nosso comissionamento. Essas coisas têm que ser restauradas. É aqui que entra o sacerdócio de Cristo. Então, eu vou falar do sacerdócio de Cristo, e nada melhor do que falar a partir de Hebreus, porque a Epístola aos Hebreus, ela é primordial, ela está assim, na posição de destaque, quando o assunto é o sacerdócio de Cristo. Sabe por quê? Curiosamente, os evangelhos descrevem a Jesus como profeta e como rei, mas não tem nenhum lugar nos evangelhos em que Jesus é identificado com sacerdote. O único livro da Bíblia que explicitamente chama Jesus de sacerdote é a Epístola aos Hebreus. Então Hebreus é fundamental para trazer algo que não aparece tão explicitamente. Então até no Novo Testamento a gente tem progresso da revelação. A gente tem coisas que vão ficar mais claras à medida que os apóstolos e aqueles que estão seguindo os apóstolos entendem acerca do que o Espírito está lhes guiando a compreender. Durante o ministério de Jesus, ele é zombado como rei dos judeus, ele é considerado um profeta, como eu falei, mas os judeus jamais atribuíram a ele o título de sacerdote, muito menos de sumo sacerdote. A maioria dos estudiosos diz que Hebreus foi escrito um pouco antes do templo ser destruído. Então é estranho mesmo considerar Jesus um sacerdote, principalmente um sumo sacerdote, se ainda tem templo, se ainda tem sacrifício acontecendo, se ainda tem um sumo sacerdote que está em exercício. Mas Jesus é apresentado na Epístola aos Hebreus não como um sacerdote qualquer. Ele não é um sacerdote segundo a ordem de Levi, ele é segundo outra ordem. Então, um dos grandes propósitos do autor aos Hebreus é fazer a transição, é mostrar que aqueles que daqui a pouco veriam o templo destruído devem compreender que eles não ficariam sem sacerdócio, eles teriam um sacerdócio superior e definitivo. E sabe por que isso é importante? É porque a gente capta, pela maneira como o autor de Hebreus escreve, a gente capta que esses leitores estão lutando, estão de certa maneira desanimados, meio balançando na fé, por assim dizer, balançando na caminhada cristã. Então eles precisam ouvir uma mensagem sobre a eficácia e a compaixão do sacerdote Jesus. É interessante isso, né? Essas duas palavras são importantíssimas para quem está sofrendo. A gente quer alguém que resolva o nosso problema, mas a gente também quer alguém que entenda o nosso problema. Eficácia e compaixão. A gente não quer só uma pessoa que resolva e que não seja sensível a todas as nossas necessidades, mas também a gente não quer alguém só sensível, mas que não resolve para nada, não serve para nada. Nosso Salvador, ele consegue realizar ambas as coisas. Então, eu quero explicar o que eu vou fazer aqui no resto do meu tempo expondo esse texto. Eu estruturei a mensagem de tal forma que o meu desejo é explicar a riqueza desse novo sacerdócio, atendendo às nossas necessidades, mas não simplesmente suprindo, trazendo uma abundância significativa, isto é, ele excede em muito o que o sacerdócio anterior fazia. Então eu vou dividir o texto em duas partes, porque o texto permite, ele prepara a gente para isso. Do verso 1 até o 4, a primeira parte da minha exposição, eu quero mostrar as qualificações do sacerdote, que foram delineadas pelo próprio autor aos Hebreus. Ele está dando a dica para a gente, à medida que ele explica para hebreus que conhecem um pouco do que significa a vida religiosa de Judá, mas ele está ajudando a gente que nunca participou da adoração no tabernáculo a entender, da adoração lá no templo em Jerusalém, a entender como é que funciona alguém estar na posição de sacerdote, o que ele é, quem ele é, o que ele faz.
Então, do verso 1 ao 4, a gente vai ver as qualificações do sacerdócio delineadas por essa passagem. E eu vou destacar que ele está ligado a 3 necessidades ressaltadas aqui. Palavras que eu já mencionei, mas agora eu quero que você guarde, porque elas vão reaparecer ao longo de toda a minha exposição. O sacerdócio de Jesus Cristo vai tratar de identidade, intermediação e comissionamento. Identidade, intermediação e comissionamento. Essas 3 palavras eu vou repeti-las, então guarde-as, por favor, para você entender a conexão. Segunda parte do texto, dos versos 5 ao verso 10, eu quero mostrar como é que Cristo não apenas atende às qualificações, ele as supera em ampla medida. E é isso que o autor aos Hebreus vai dizer. Ele vai mostrar como esse não é qualquer sacerdote, esse aqui é um sacerdote super qualificado, diferenciado, distinto de outros sacerdotes. E aí, na conclusão, eu quero sair um pouquinho de Hebreus, mas conectar com a temática do sacerdócio, mostrando por que outras partes da Escritura vão nos chamar de reino de sacerdotes. O que isso tem a ver com o sacerdócio de Jesus? Como é que nós, como cristãos, servimos debaixo do sacerdócio dele? Como é que a gente atua como pequenos sacerdotes debaixo do sumo, do supremo sacerdote? Eu creio que isso pode nos ajudar a entender tanto a obra redentora de Jesus na nossa vida, mas como é que nós somos canais da sua bênção na vida de outros, tá bom? Então 2 partes sobre o texto e na conclusão eu vou falar do nosso sacerdócio. Vamos começar então com as qualificações do sacerdote, versos 1 a 4. Então, se você gosta de anotar, eu vou repetir as frases chaves mais de uma vez, tá bom? Eu vou pelo menos falar 2 vezes. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui, nas qualificações do sacerdote, é que o sacerdote deve ser tomado dentre os homens, e ele se compadece de homens caídos. Eu vou repetir: o sacerdote deve ser tomado dentre os homens, e ele se compadece de homens caídos. Esse primeiro ponto tem a ver com a identidade. Quem é o sacerdote? Qual é a identidade do sacerdote? E uma das coisas que o texto vai deixar claro é que ele deve ser como nós, para nos representar. É preciso haver uma identificação entre aquele que é oficial e aqueles a quem ele ministra. Essa identificação ela é importante. No caso de Israel, o sacerdote precisava vir da tribo dos levitas. Você não ouve falar de um sacerdote que era amonita, moabita. Não, ele tinha que vir da tribo de Levi, ele tinha que ser um israelita. Ele precisava se identificar com o povo. Além de representação, ele deveria conviver com o povo e se identificar com a sua miséria. Então olha para versos 1 e 2. Verso 1 fala: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, isto é, ele é tirado dentre os homens. A gente lê isso aqui como se fosse algo óbvio, né? Mas como? Ele seria tirado dos alienígenas? Mas é para que a gente entenda que existe um elemento de identificação aqui. Se Jesus vai ser sumo sacerdote, então ele precisa ser homem. Ele é tomado dentre os homens, e o texto continua dizendo: é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados, e é capaz de condoer-se dos ignorantes, dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. A ideia é que Jesus se identifica, ou o sacerdote, antes de falar de Cristo, o sacerdote se identifica porque ele é deles e porque ele convive no meio deles. Isto é, ele sabe o que significa fazer parte do povo, e ele sabe o que significa sofrer com o povo. Ele precisa ter sentimentos de quem se compadece daqueles pecadores que ele representa. Em Levítico tem capítulos que falavam de como o sacerdote era rodeado por diferentes impurezas, e ele tinha que lidar com elas. Alguém impuro, fosse por causa de algum fluxo, fosse por causa de alguma doença como a lepra, ele tinha que se achegar ao sacerdote, o sacerdote tinha que oferecer sacrifício a ele para purificá-lo. Então ele não é alguém que está distanciado de gente impura, ele convive com eles o tempo todo.
no meio deles, ele é rodeado de fraquezas. Em Números, a gente percebe que a ideia aqui de que ele é capaz de condoer-se dos ignorantes, dos que erram, faz todo sentido, porque às vezes os homens pecavam por ignorância e o sacerdote tinha que oferecer sacrifício pelos que pecavam por ignorância. Mas os fracos pode ser uma referência até a quem é fraco na fé, e o povo de Deus no deserto foi muitas vezes fraco na fé, murmurou não só contra Moisés, mas também contra Arão. E num dos momentos em que ele recebe essa acusação, Deus ordena a Moisés, e Moisés passa a ordem para Arão, e ele vai lá e expia o pecado do povo. Em outras palavras, ele próprio teve o seu nome estragado e maldito, mas ele vai lá e oferece sacrifícios. Por quê? Porque ele tem que condoer-se desses que são fracos. Mas é possível que o texto esteja falando não só das fraquezas que o cercam, mas fraquezas inclusive das quais ele compartilha. Afinal de contas, quando o sacerdote tinha que oferecer sacrifício, ele tinha que oferecer não só para o povo, mas para ele também. Ele também era um pecador. Ele precisava oferecer sacrifícios por si próprio e não só pelos do povo. Bem, o que isso nos ensina acerca da necessidade que o pecado traz? O pecado, ele traz uma separação com Deus que não pode ser sanada por qualquer oferta de animal ou outro tipo de oferenda. As religiões primitivas, elas sempre tiveram essa ideia de que se oferecesse alguma coisa para o seu Deus, principalmente sacrifício de animais, o seu Deus ficaria mais tranquilo. Mas a gente aprende nas escrituras que Deus não é servido por mãos humanas. Deus não fala, muito obrigado, gostei do presente. Ele não é servido por mãos humanas. E Hebreus diz para a gente que sangue de touros e bodes não remove pecado. Todo o nosso problema precisava ser resolvido por um de nós. Mas quem é que estaria disposto a pagar pelo outro? Esse é o dilema que Hebreus vai responder. Segunda característica do sacerdócio, que está aí nos versos 1 a 4, eu vou falar a frase 2 vezes também para quem quiser anotar. O sacerdote age em favor dos homens em coisas divinas e oferece dons e sacrifícios. Vou repetir. O sacerdote age em favor dos homens em coisas divinas e oferece dons e sacrifícios. Esse segundo ponto tem a ver com a mediação, o fato dele ser um intermediário entre Deus e os homens. Ele é um mediador no sentido de que ele é constituído para as coisas religiosas. Reis cuidavam da esfera sociopolítica, os sacerdotes cuidavam da esfera religiosa. Ele é constituído nas coisas concernentes a Deus, e ele deve ser o nosso mediador diante de Deus para ofertar o que é devido ao santo Deus. Em outras palavras, ele intermediava a relação a favor dos homens, em honra a Deus, o qual foi ferido pelos nossos pecados. Então ele é aquele que trata da intermediação, porque Deus é o ofendido da história. Então ele vem da parte de Deus, mas ele também tem que representar a nós, tem que representar-nos, porque ele vai apaziguar um Deus que está justamente irado para conosco. Ele deve oferecer sacrifícios pelos pecados do povo, diz lá no versículo 3, e por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo, como de si mesmo. A ideia aqui é que ele carrega pecados, pois é a sua função levar os pecados do povo consigo para dentro do santuário, e ele oferece sacrifícios propiciatórios, que cobrem. Reverendo Augustus, para quem esteve na conferência, ouviu o reverendo Augustus explicar o que era a tampa da arca, o propiciatório que nos cobre da justa ira de Deus. Bem, essa segunda qualificação do sacerdócio explica para a gente o porquê é importante a gente ter um sacerdote, porque nós estamos assolados, nós estamos num mundo assolado pela morte, doenças nos cercam, desastres naturais, acidentes, violência,
e tantas outras coisas fazem com que nenhum lugar do mundo seja seguro, nem mesmo na América. E a verdade é que em certas situações a gente encara isso como sendo mais chocante. Não é à toa que a nossa sociedade é marcada por medo e ansiedade. A gente parece que tem tudo para ser assegurado, tem seguro, tem cinto de segurança, tem airbag, tem vacina para isso, tem não sei o quê, mas as pessoas são marcadas por medo e ansiedade. E diante disso, a gente não pode dizer que a morte é um mero acidente do qual a gente quer fugir. Biblicamente, e Hebreus nos ensina isso, a morte ela não é só natural, não é um processo natural. A morte é uma determinação jurídica de Deus. Deus disse que no dia em que Adão comesse do fruto, ele morreria, e depois ele só tem filho mortal. É isso que as genealogias ensinam para a gente. Sabe aquele trecho chato da Bíblia que você leu, que fala assim: fulano gerou ciclano, viveu tantos anos e morreu? É para você lembrar que todo mundo morre. Não adianta viver 930 anos, o dia dele chega. Entendeu? Pode ser Matusalém, 969, mas morre. E o filho dele morre também. E o neto dele morre. Todo mundo morre. E essa é uma constante em qualquer genealogia, para mostrar que aos homens está destinado morrer, diz Hebreus capítulo 9, como determinação do Supremo Juiz. Então, não é à toa que morte sempre é aquilo do qual a gente tenta evitar, tenta fugir. Mas será que é possível fugir dessa realidade assustadora que nos sobrevém? E eu vou dar uma resposta americana. Os americanos, na cultura popular, vão dizer impossível, porque, como você já deve ter ouvido mais de uma vez, não tem nada tão certo neste mundo do que death and taxes. Quando o americano diz isso, ele quer dizer: ninguém escapa da morte. A cultura popular assumiu a ideia de que morte, assim como ser mordido pelo leão do governo, são coisas inevitáveis. Mas Hebreus vai ensinar diferente. A própria escritura, de maneira geral, vai ensinar diferente disso. Terceira qualificação e última da primeira parte é que o sacerdote é colocado em sua posição oficial por Deus. Vou repetir: o sacerdote é colocado em sua posição oficial por Deus. Isso tem a ver com o seu comissionamento, o fato dele ser autorizado por Deus. Versículo 4 diz assim: ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Isto é, nenhum sacerdote disse assim: quero ser sacerdote. Não tinha vocação sacerdotal na época do Antigo Testamento. Você era comissionado por Deus, né? No sentido de que você não sentia vontade e podia ser. Ou você era ou você não era. Ou você era da família sacerdotal ou você não era da família sacerdotal. Porque quem resolvia quem era sacerdote era Deus. O sacerdote então precisa estar autorizado pelo próprio Deus para a missão que ele vai exercer. Ele tem que ser divinamente apontado para o ofício. Se ele não se intitula oficial, ninguém se auto-intitula oficial, então isso significa que a autoridade ela é recebida. Hebreus 5 então fala que Arão não tomou a honra de ser sacerdote para si mesmo, e foi de fato isso que aconteceu, porque a gente lê lá em Êxodo 40 que foi Moisés que ungiu Arão em obediência à ordem divina. No finalzinho de Êxodo, Deus fala assim: unge o teu irmão, ele vai ser o sacerdote. E aí a família dele, os filhos dele e a sua descendência que vai cuidar dessa parte. Arão não escolheu isso, ele não buscou essa posição honrosa, ele a recebeu por ordenamento divino. E no entanto suportou a constante inveja dos que queriam a sua posição. Mais de uma vez Arão é alvo de ataques do povo, que queria destituir os que estavam em poder, a saber, Moisés e Arão.
Esse terceiro aspecto chama a minha atenção para o fato de que nós precisamos de um caminho autorizado para se achegar a Deus. Um caminho autorizado. Eu digo isso porque nem todo mundo que vem em nome de Jesus é de fato de Jesus. Jesus explicou isso lá em Mateus capítulo 7. Alguns de vocês dirão: em meu nome fiz isso, em meu nome fiz aquilo, e Jesus diz: nunca vos conheci. Então, esse texto, dentre outros do Novo Testamento, revela para a gente que não seria incomum alguém dizer: eu venho em nome de Jesus, e ele não ser o pregador do Evangelho de Jesus. Então, o que isso aponta para a gente? Que ser um oficial é uma coisa muito séria na história da cristandade, porque significa que você representa autoritativamente Deus e a sua mensagem. E quem ouvir, como hoje o pastor Samuel conduziu aqui a recepção de membros, gente que se coloca debaixo da autoridade, e ele disse aquela frase que é importantíssima todo membro lembrar: enquanto nós formos fiéis às sagradas escrituras, porque essa é a autoridade que nós recebemos. Então entenda que buscar um caminho a Deus envolve a gente entender qual é de fato autorizado pelo Senhor Deus, qual mensagem, qual mensageiro de fato é representativo de Deus, qual vem com a autoridade do Senhor. Diante dessas três coisas que eu levantei, eu quero mostrar agora como o próprio texto vai responder que Jesus preenche as três. Ele resolve a questão da nossa identidade, ele também vai operar intermediação, e a gente vai ver qual é a sua comissão. Só que parece que o texto faz de maneira invertida, então eu vou começar pelo seu comissionamento, tá? Seguindo a sequência do texto. Olha só, como é que Cristo atende então às qualificações de sacerdote, só que de maneira exponencial. Primeiro ponto: Cristo foi glorificado sumo sacerdote por Deus, por sua filiação e nova ordem sacerdotal. Eu vou repetir: Cristo foi glorificado sumo sacerdote por Deus, por sua filiação e nova ordem sacerdotal. Olha o versículo 5 e 6, diz assim: assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui nós vemos que o aspecto do comissionamento, Cristo não se faz oficial. É interessante porque a gente está desacostumado às vezes a associar Jesus com o fato dele ter natureza divina, então ele pode fazer o que ele quer. Mas o texto deixa muito claro que ninguém se faz oficial. Oficial sempre é aquele que representa outro que tem autoridade. Ser oficial significa ter autoridade delegada. Então o que isso nos ensina, dentre outras coisas? Que Jesus Cristo, ele se torna um sacerdote, um oficial, quando ele se faz homem. A gente não pode confundir essa autoridade aqui com o fato dele ser Deus também, porque você poderia dizer assim: mas Jesus, ele já não estava atuante, né? A segunda pessoa da Trindade já não estava atuante no Antigo Testamento? Claro que sim. No Antigo Testamento a gente sabe que os sacerdotes falavam pelo Espírito de Cristo, a gente sabe que Deus era rei sobre toda a terra, e a gente sabe também que Jesus Cristo estava sendo simbolizado ali nos sacrifícios da lei mosaica. Mas ele não era oficial no sentido técnico da palavra. Ele precisava se tornar homem para que ele fosse um oficial. Então Jesus Cristo, ele é chamado de alguém que vai ser colocado no sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Eu preciso explicar um pouquinho disso aqui. Ele não é da tribo de Levi, mas isso não o impede de ser o sacerdote, exatamente porque o sacerdócio dele é de outra ordem. A gente vê duas passagens do Antigo Testamento citadas aqui. A primeira é o Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Não significa que Deus estava dizendo que Jesus nasceu num determinado momento do tempo, o filho de Deus.
no Antigo Testamento. Não é isso. Tem a ver com colocá-lo em posição de destaque. Tu és meu filho e hoje te gerei é uma linguagem de honra e de poder. Porque na sequência vai dizer: pede-me as nações e eu te darei. Tem a ver com o fato dele ser colocado em posição de autoridade. E o Salmo 110 fala que ele é um sacerdote de outra ordem, segundo a ordem de Melquisedeque. O que significa ser a segunda ordem de Melquisedeque? Em que sentido Melquisedeque era diferente da ordem de Levi? Então eu creio que, tirando ideias a partir de Hebreus 7, uma passagem que eu não vou explicar aqui, a gente pode destacar pelo menos 3 coisas que Jesus Cristo tinha, que mostram um diferencial. Primeiro, assim como Melquisedeque é narrado no livro de Gênesis sem começo e sem fim, isto é, não mostra os pais dele, não mostra a sua geração, o autor aos Hebreus vai dizer que Jesus Cristo é igual, ele não tem princípio nem fim, pois a sua genealogia não foi registrada lá em Gênesis, no caso de Melquisedeque. Jesus é parecido, ele é alguém sem início e sem fim, ele é o alfa e o ômega. Segundo aspecto no qual ele se assemelha com Melquisedeque é que ele era grande a ponto de receber o dízimo e abençoar o patriarca. Isso é citado pelo autor aos Hebreus para dizer que até Abraão prestou reverência a Melquisedeque, porque ele deu o dízimo e foi abençoado. A ideia aqui é de que quem abençoa é superior ao abençoado. E Levi, onde é que estava Levi na história? O texto diz: Levi estava nos lombos de Abraão. Então Levi prestou honra a Melquisedeque. É assim que o autor argumenta para dizer que o sacerdócio de Melquisedeque é maior do que o sacerdócio levítico. E o terceiro aspecto é que Melquisedeque possui um sacerdócio que é perene, de acordo com o Antigo Testamento, e mais excelente do que Abraão e Levi, que lhe deram o dízimo. Então essas coisas mostram que Jesus Cristo ele é superior. Todavia, a sua superioridade não foi apreciada, sequer foi reconhecida. Assim como Arão foi desprezado pelo povo no seu sacerdócio, Jesus também não foi compreendido quando disse que ele destruiria o templo e reconstruiria em 3 dias. Ninguém entendeu. Isso significa que a autoridade de um comissionado por Deus foi rejeitada. E rejeitar a autoridade de um oficial sempre significa rejeitar o próprio Deus, que lhe outorgou essa autoridade. Por que é importante eu falar para você que Jesus Cristo recebeu autoridade da parte de Deus? Por que é necessário a gente ouvir isso? É porque eu quero que você compreenda como eu e você vivemos buscando segurança naquilo que é autorizado, naquilo que vem com selo de garantia. Sempre. Por exemplo, se você tem um problema no carro e você tem 2 opções de oficina, você fala assim: eu vou mandar na autorizada, que a autorizada é o que a gente espera que vai trazer o melhor serviço do carro. Você não vai mandar em qualquer buraco. Lá no Brasil a gente fala assim: oficina de esquina, né? Não, você vai mandar na autorizada, porque você tem a impressão de que isso te dá mais tranquilidade, de que será bem feito. Quando você está enfermo, você ouve a palavra do médico do jeito que você não ouve a palavra de um amigo que não é especialista. Inclusive a gente fica bravo quando a gente dá a mesma recomendação do médico e alguém não ouve. Pois foi o que eu falei para você. Mas quando o médico falou é diferente, né? Quando o médico falou: é um médico, cara. Por quê? Porque ele é autorizado. Ele é autorizado. A gente fala: puxa, é verdade, a palavra dele conta. Mesma coisa quando um pastor, um professor está apresentando uma doutrina que mexe com a gente, mas ele mostra nas escrituras. Você fala: cara, não tenho saída. A palavra de Deus disse isso. O ponto é que a gente sempre se sente seguro com respeito a um caminho que a gente precisa tomar, quando aquilo que a gente busca tem autoridade. E com a nossa salvação não é diferente. A gente precisa de uma salvação autorizada por Deus, e Cristo traz essa salvação. Como é que isso nos afeta? A gente não pode questionar se as nossas orações em nome de Jesus são ouvidas. Às vezes a gente faz isso.
porque demora, a gente diz, acha que Deus não ouviu, ou Ele falou o famoso espera, mas está demorando, pastor. Mas a gente não deveria questionar, ainda que a resposta pareça demorada, o crédito de Jesus jamais é rejeitado. O que eu quero dizer é que se o que você pede não é indevido, às vezes o que você pede é indevido, você pede para satisfazer suas próprias ganâncias, não é? Mas se o que você pede não é indevido e é em nome de Cristo, isto é, ele acompanha a vontade de Cristo, você nunca deveria questionar a autoridade das orações feitas no nome dele. Ele é ouvido pelo seu Pai. Inclusive ele fala isso, em determinado momento fala assim: Pai, graças te dou porque tu me ouviste. Aliás, tu sempre me ouves. Que legal, você tem um sacerdote a quem o Pai sempre ouve, porque ele é autorizado por Deus. O que eu quero dizer é o seguinte: quando eu e você oramos uns pelos outros, pode ser que Deus ouça, mas quando Jesus ora por você, Deus sempre ouve, sempre ouve. Você tem um sacerdote que é autorizado por Deus na sua intercessão. A gente também não deveria duvidar se nós estamos perdoados. Às vezes tem crente que diz assim: pastor, eu sei que Deus me perdoou, mas eu não me perdoo. Como se fosse juiz agora de instância superior. Tem Jesus aqui embaixo, mas aí tem você aqui em cima. Parece, na instância inferior eu consegui, Jesus até deu um problema, mas aqui em cima, não funciona assim. Eu e você não somos juízes acima de Deus. Nós não podemos invalidar o perdão dele. Então não coloque em xeque se você é aceito por Deus, como se os seus pecados fossem maiores do que o sumo sacerdote. Se você se arrependeu e creu nele, aceite isso como sendo verdadeiro. Ele é o sacerdote autorizado por Deus. Segunda coisa que o texto nos ensina sobre Jesus é que ele se tornou sacerdote sujeito a todas as limitações humanas e foi aperfeiçoado com uma piedade exemplar. Eu vou repetir: Cristo se tornou sacerdote sujeito a todas as limitações humanas e foi aperfeiçoado com uma piedade exemplar. Olha o versículo 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Olha só, é importante eu destacar aqui nesses dois versos algumas ideias que são estranhas para nós, mas que eu creio que são verdades significativas. Vamos lá, vamos falar da identidade do sacerdócio de Jesus. O verso 7 começa a falar do seu sacerdócio nos dias da sua carne. Tem a ver com o fato dele ser um sacerdote que se encarnou e viveu na terra. É isso que quer dizer. Não é o seu sacerdócio agora celestial, mas o sacerdócio enquanto ele estava conosco. E o texto vai continuar dizendo que foi um sacerdócio em meio a clamor, lágrimas e morte. Em outras palavras, Jesus Cristo assumiu um sacerdócio rodeado de fraquezas, não só dos outros, mas inclusive dele. Às vezes é um pouco estranho para os fiéis que falam de Jesus como sendo Deus, e ele de fato é, e se esquecem que a Bíblia registra Jesus com medo, Jesus ficando assustado, surpreendido, porque ele é igual a você. Isto é, ele sabe o que significa viver neste mundo debaixo de algumas pressões e angústias. Então, o meu ponto aqui é destacar a sua humanidade, não para desprezar a sua divindade. Jesus é o nosso mediador, segundo a sua divindade e humanidade, lógico. Mas quando Paulo explicou isso, como é que ele escreveu?
Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele destacou o fato dele ser homem. Isto é, ele é alguém que assumiu a nossa natureza. Ele precisa ser homem e ele assumiu uma humanidade enferma, a gente diz, uma humanidade enferma. Jesus, então, ele se tornou parecido conosco, como eu falei para as crianças, mas mais do que qualificado para nos substituir, Jesus sofreu e se compadeceu porque se identificou empiricamente com sofredores. Essa é uma das coisas mais bonitas citadas em Hebreus 2 e 4, que ele sabe o que é o nosso sofrer, porque ele foi igual. Ele sofreu, ele foi tentado como nós, ele sentiu a dor de ser tentado. Aí você vai dizer assim: ah, pastor, mas desculpa, Jesus não tem inclinação pecaminosa como eu, não é igual, não pode ser igual. Mas olha que interessante, ele teve uma experiência que você e eu nunca tivemos plenamente, só vislumbres. Ele sempre obedeceu até o fim. O que eu quero te explicar é o seguinte: sabe por que a tentação é dolorida para Jesus? Porque ele nunca cede. Sabe por que a tentação deixa de doer para nós? Porque a gente cede. Ela é angustiante enquanto a gente não cede. Depois que a gente cede, a gente fica frustrado conosco, mas não é mais a angústia da tentação. Nosso Salvador nunca cedeu, por isso que ele sentiu a dor da tentação. Inclusive, o versículo 8, o final do verso 7, fala de forte clamor e lágrimas, suplicando a quem o podia livrar da morte. E ele foi ouvido. A ideia aqui é que ele experimentou a agonia de ser separado do Pai. Deus meu, por que me desamparaste? E foi ouvido. Ele foi ouvido em seus clamores, quando ele ressurgiu dentre os mortos. Mas o ponto que eu quero destacar aqui é que Jesus, ele oferece, diferente dos outros sacerdotes, ele não oferece sacrifício pelos seus próprios pecados. A sua piedade lhe fez ser atendido em sua súplica, é o que diz o final do verso 7. E como é que essa piedade se mostrou? O versículo 8 fala que ela se mostrou à medida que Jesus, sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Esse é um dos trechos mais difíceis da nossa passagem. Como assim aprendeu? Eu achei que Jesus nunca tivesse errado, mas o texto nunca diz que ele errou. Aqui aprender tem a ver com o fato dele ser gente igual você. Ele provavelmente ouviu de Maria e de José: quando você crescer você vai entender. Ele também foi menino, ele também não sabia as pressões da vida adulta. Ele teve que passar por adolescência, juventude, ele teve que enfrentar as oposições de ser um homem que assumiu a posição de um sacerdote, de um líder. Então Jesus não aprendeu no sentido de errar para depois acertar. Jesus aprendeu no sentido de que ele desenvolveu uma vida de crescente experiência de quanto dói seguir o seu pai até a morte. No início do verso 9, inclusive, fala que ele foi aperfeiçoado. De novo, não tem a ver com ser imperfeito no sentido de pecador, porque Hebreus fala várias vezes que ele não pecou, mas é no sentido dele amadureceu, ele desenvolveu, ele nasceu como eu e você, mas ele foi o homem perfeito. Embora sendo filho, ele se sujeitou à missão de ter que obedecer em meio às dores e ser qualificado para a nossa salvação. Sabe por que isso conforta o meu coração? É porque nós temos um sacerdote, em primeiro lugar, que entende o nosso sofrimento. Você pode conversar com um Deus que não fica lá no alto e sublime trono e nunca desce. A maioria das religiões, quando falam de uma experiência com o divino, falam de ascender até Deus.
O cristianismo, ele é o oposto. Deus é quem desce até nós. A gente não ascende ao divino. Cristo é quem desce até nós. E Ele, por quê? Porque Ele se compadece de gente que sofre. Só que nós não temos só um Salvador que nos entende. Isso é muito gostoso, mas nós temos mais do que isso. Nós temos um Salvador que é perfeito. E eu vou dizer por que isso é marcante. Porque eu não quero apenas um Salvador que chora do nosso lado. Jesus veio do meu lado, me deu um abraço e chorou comigo, ai que bom. Inclusive, eu acho que a gente tem uma frase horrorosa na cultura brasileira, quando fala assim: você tem às vezes vontade de esganar a criança quando ela desobedece? Aí você fala: tenho. Eu falo: ufa, ainda bem, irmã, pelo menos não sou só eu. Você se conforta com a maldade do outro. Péssimo isso, porque significa que você quer encontrar consolo na desgraça alheia. Não, eu não quero alguém que erra como eu do meu lado, parça. Eu não preciso disso. Eu preciso de alguém diferente de mim, que nunca falha. Eu preciso de um sacerdote perfeito, alguém que foi puro, como nós não conseguimos ser. Por último, Cristo foi sacerdote, que se tornou autor de salvação eterna. Repetindo, Cristo foi sacerdote que se tornou autor de salvação eterna. O que eu quero dizer por isso, eu vou ser bem rápido aqui, é que o verso 9 fala: tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. A ideia aqui é de ser autor da salvação eterna, significa que o sacrifício dele é definitivo. Ele não precisa ser repetido. Ele não apenas obteve satisfação pelos nossos pecados, mas Ele também intercede por nós, para que a gente receba os efeitos da sua obra redentora. Então, a ideia é que a passagem, ao mesmo tempo que diz que Ele sofre, é que Ele atinge salvação eterna. E aqui vem o porquê que eu perguntei para os meninos qual era o herói favorito deles. É porque sempre há alguém que corre mais do que eu, que é mais forte do que eu, e que faz coisas mais grandiosas do que eu. A gente aspira por alguém maior. Pode ser idólatra, mas a gente sempre aspira por alguém maior. E o nosso sumo sacerdote, ele é um Salvador que não só entende as nossas aflições, mas ele nos tira delas. A gente não tem um Deus só compassivo. Se Deus fosse compassivo sem poder, ele seria fraco, sensível, mas fraco. Nosso Deus é um Deus compassivo e poderoso. Nós temos um sumo sacerdote poderoso. Irmãos, eu quero terminar trazendo rápidas aplicações do que isso tem a ver então com os sermos igreja. Por que na Bíblia, e tem diferentes lugares, o mais famoso talvez seja 1 Pedro 2, citando Êxodo 19, que nos chama de reino de sacerdotes. O que significa isso? E eu quero usar aquelas 3 palavras-chave para trazer 3 aplicações finais. O que significa ser reino de sacerdotes debaixo do sumo sacerdócio de Jesus? Então, vamos falar primeiro do nosso comissionamento. O que significa ser um reino de sacerdotes? Significa que você foi autorizado por Deus. Inclusive em 1 João 2 diz que nós somos ungidos. A unção era uma transferência de autoridade, por isso que a unção era feita publicamente. Ela evidenciava que você estava autorizado por Deus. Quando Jesus Cristo subiu aos céus, as pessoas não ficaram sem sacerdote. Na verdade, Ele deixou aqui um reino de sacerdotes, de gente que trabalha debaixo da autoridade dEle. E isso é importante para você entender que você nunca deve se sentir inferiorizado diante de outros. Qualquer membro, o menor que seja, é chamado por Paulo de parte do corpo. E essa analogia paulina é perfeita. Por quê? Porque você não fala assim: vou tirar essa perna, acho que não está sendo muito útil. Meu pai costuma dizer que na igreja de Cristo, no corpo de Cristo, não existe apêndice. A medicina sempre julgou o apêndice tão misterioso, que quando a gente fala que alguma coisa é um apêndice, é que não é parte da essência, é um apêndice.
não é parte do todo, não existe apêndice. Todo mundo é sacerdote. Isso significa que de alguma forma você é intermediário de pessoas que desconhecem a Deus para chegarem até Deus. Ah, pastor, mas quem sou eu? Sacerdote. Quando você fala quem sou eu, diz assim: sou o menor dos pecadores, dos membros aqui da igreja, o pior dos pecadores. Ninguém escapa de fazer parte do reino de sacerdotes. Nós somos comissionados para isso. Segunda aplicação que eu quero trazer para a igreja é que a nossa identidade, olha só, a nossa identidade é que nós somos iguais, ainda que distintos. Nós somos iguais, ainda que distintos. O que eu quero dizer é que a gente convive com pessoas, sente a dor das pessoas, as aflições das pessoas, para que a gente seja servo delas nas suas necessidades. Mas, aqui vem um ponto importante: quando a gente participa com elas e as serve, nós não nos colocamos nessa posição de servos porque a gente é melhor. Recentemente no Brasil, com o desastre lá no Rio Grande do Sul, muita gente se colocou para servir, inclusive gente que não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus. Mas quando você serve a partir de outra motivação que não o Evangelho de Jesus, você tem senso de superioridade moral. Tanto é que o que mais aconteceu na mídia social foi juízo para quem não prestou socorro. Em outras palavras, seu porcaria, inferior a mim, moralmente mais, melhor do que você. Mas sabe por que é diferente o serviço debaixo do Evangelho? É porque o que nos impulsiona a servir não é que nós somos melhores, é porque a gente entende a miséria. Eu já tive lá. Quando a gente serve porque a gente entende a miséria. Já aconteceu comigo, já aconteceu com você. Então você socorre porque você já esteve no buraco. Nós servimos a partir de quem foi resgatado da miséria. É nesse sentido que nós somos iguais, mas não exatamente iguais, porque agora nós somos reconciliados com o Senhor. Então a gente é distinto, a gente tem perspectiva de tempos melhores. Nossa terra não está aqui. Os levitas não tinham terra. Não é um negócio curioso isso? Os levitas tinham um pedacinho, cidades, mas de certa maneira Deus nunca deu herança para eles. A herança deles era o Senhor. E nós somos sacerdotes que aguardamos a herança que vem do Senhor. Nós aguardamos a herança maior. Minha última aplicação, eu falei de comissionamento, falei de identidade, agora eu vou falar de intermediação. É que nós somos mensageiros da reconciliação. Somos pessoas que oram pelas outras, não apenas para que Deus as cure ou arrume emprego, estabeleça, consiga os documentos. Não é só isso. Essas são as necessidades que elas sentem. Você precisa orar pelas coisas que elas não sentem, mas elas precisam. As coisas que nem sempre elas percebem, mas elas precisam. Somos pessoas que aproximam outros de Deus. Por isso que nós pregamos que elas se reconciliem com Deus. Somos embaixadores e mensageiros da reconciliação. Queridos, eu queria que vocês amassem a mensagem do sacerdócio de Cristo e entendessem que Deus os comissionou para serem sacerdotes, porque vocês são a comunidade que pode aproximar pessoas perdidas do Senhor Deus. Sabe, por enquanto tem havido muito uso, e eu sei que vai continuar havendo muito uso de mídia social para as pessoas conhecerem a esperança. Isso não é errado, mas seria muito bom se a esperança ganhasse a sua membresia primordialmente pelo contato pessoal de vocês com elas, antes do que por mídias sociais. Que elas viessem porque você as aproximou do Senhor Deus. Essa seria a maneira mais saudável de ver o crescimento da esperança. E eu rogo a Deus que isso aconteça com vocês. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós estamos aqui aprendendo do sacerdócio de Jesus e aplicando para as nossas vidas, porque nós precisamos entender o que significa servir debaixo do seu sacerdócio. Como é belo o nosso Salvador, que se tornou igual a nós, inclusive assumindo uma humanidade repleta de enfermidades e fraquezas, para nos tirar desse buraco.
Como é perfeito o nosso Salvador, que a despeito de todas as provações, tentações, Ele não cedeu, foi íntegro e fiel até a morte. Como nosso Salvador é poderoso, porque Ele não só remiu um de nós, mas remiu uma multidão de nós, e nos reúne como seu povo para lhe prestar adoração devida. Nosso Salvador é belo, e deve ser amado e apreciado mais e mais a cada dia. Mas nós queremos ser um povo que não só adora a beleza de Cristo, mas serve debaixo da beleza de Cristo, do seu sacerdócio. Então, promove isso nestes irmãos que estão aqui. Vários deles vieram para esse país para trabalhar, para ganhar o seu pão honestamente. Mas se o Senhor os colocou aqui, eles devem servir outros. Agora não por riquezas, por dinheiro, mas sim por amor àquele que nos tirou da miséria. Então faz desse povo, Senhor, um reino de sacerdotes que entende a sua identidade, que abraça a sua missão e de fato conecta aqueles que estão perdidos neste lugar ao Salvador Jesus. Nós oramos em nome dele. Amém.